Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez em 2025, Vinícius Barreto. Bem-vindo! É isso aí, Thiago. Saudades, já estávamos aqui e hoje a gente tem uma convidada especial, né? Que é uma parceira nossa, é minha colega de trabalho e tem uma história super bacana como estudante aqui na Austrália. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Prazer estar aqui. Vai ser muito legal poder compartilhar um pouquinho com vocês. Demais, hein, Amanda? Agora então começa já explicando por que você veio parar aqui, meu. Você que tinha seus negócios lá no Brasil, enfim, sua vida por lá, o que te fez mudar tudo e vir aqui para a Austrália? Então, minha família toda mora no Brasil. Eu trabalhei sempre na empresa da minha família. Então, foram 7 anos trabalhando com a mesma coisa também. E desde que eu saí do ensino médio, eu comecei a namorar com uma pessoa, inclusive, que estudou comigo. E ele tinha um familiar aqui, tem um familiar aqui na Austrália, que já estava há muitos anos. E aí eles começaram a falar de Austrália, e eu já tinha pesquisado um pouco, eu tinha esse sonho de fazer um intercâmbio um dia. E aí a gente começou a falar de Austrália, e depois que a gente começou a namorar, começou a virar um projeto mesmo, e a gente começou a planejar. E, e aí foi indo, um longo caminho, mas a gente conseguiu. E você veio aqui para a Austrália como um estudante, é isso? É isso, então inicialmente eu já vim casada, vim eu e meu marido, para fazer 6 meses de curso de inglês. E aí o plano era esse. Então a gente se planejou para esses 6 meses de curso de inglês inicialmente, já sabendo que a gente provavelmente iria querer ficar. Como assim, já sabendo, meu? Como é que você sabe das coisas antes da hora? Você é vidente? Gente, a gente tinha essa experiência, né, da família do Lucas antes de vir. E assim, com o Brasil, infelizmente, muitas coisas estavam acontecendo e em questão de futuro mesmo, eu pensava muito segurança, ter família, essas coisas. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a Austrália, o quanto era seguro, que o clima era muito parecido com o Brasil, tinha muita praia, muito lugar bonito. E justamente a gente veio para um lugar aqui que eu considero um dos mais lindos que eu vi em Sydney, que a gente mora nas Northern Beaches, justamente para ficar perto desse irmão do Lucas que estava aqui. Quando a gente chegou, assim, já foi um baita impacto. E aí, em poucos dias que a gente tava vindo aqui, a gente já ficou tipo, não, aqui é um lugar muito legal para se viver. Então, aí a gente já começou a pensar e maquinar como que a gente ia seguir com esse projeto. Eu conheço a sua história, obviamente, e sei que você tem tido muito êxito, né, academicamente, tem conseguido seus objetivos, está fazendo mestrado, depois a gente até vai falar um pouco mais sobre isso. Mas como é que foi todo esse projeto de planejamento? Então, quando a gente começou a conversar sobre conhecer a Austrália, sobre vir para cá, sobre mudar de país, talvez, a gente queria justamente isso que eu comentei assim, um país que tivesse um clima parecido, e a gente queria muito estar perto dos familiares do Lucas, porque a gente sabia que eles ajudariam a gente nesse começo. E assim, quando a gente começou a decidir que queria vir, a gente foi atrás de uma agência que pudesse ajudar a gente. E na época, a gente, quando começa a pesquisar, apareceu aquele evento, tem uma feira bem grande que é a Cefaz, todos os anos lá em São Paulo, e a gente participou dessa feira, eu não conhecia nada da C ainda, mas nessa feira a gente viu, tava você lá na palestra, tinha pessoal até do governo da Austrália, então foi muito legal, a gente gostou muito da agência e a gente sentiu confiança, a gente viu que era uma agência que já estava há muito tempo no mercado. E aí a gente começou a entrar em contato, conversamos com o Caio, inicialmente super legal também, e ele foi explicando tudo direitinho. Gente, é isso aqui, vocês precisam. Aí explicou sobre tempos, prazos, os valores. E aí a gente viu que seria melhor começar com inglês, nenhum dos dois, assim. O Lucas já tinha estudado um pouco de inglês no Brasil, eu só na escola, então a gente decidiu que eu estudaria, e eu também sou quem mais gosta de estudar, ele é mais só de trabalhar. E aí a gente foi fazendo o projeto junto com o pessoal da AC, que ajudaram muito. E, e aí a gente teve o nosso visto aprovado, ficamos muito felizes. Só que era justamente para vir inicialmente na época, em 2020 a gente ia vir. Então, o nosso voo estava comprado para março de 2020, que foi justo quando fecharam as fronteiras e tudo mais. E aí a gente teve que cancelar o projeto e ficamos muito tristes, a gente não sabia o que ia acontecer depois.
Mas graças a Deus depois as coisas foram melhorando, as fronteiras abriram de novo e aí a gente decidiu retomar. E chegou aqui em 2023. Que É. legal. Acho que tem alguns aspectos importantes aí que eu acho que vale muito a pena a gente se aprofundar, né? Então, esse lance que você falou de vir inicialmente estudar inglês, eu acho que é super bacana, eu acho que é uma etapa de preparação e adaptação para eventualmente estudar alguma coisa que possa agregar algo a mais aí, né, no seu conhecimento, na sua carreira, no seu currículo, que é o que você está fazendo, né? E uma outra coisa que eu acho importante, Thiago, em relação ao projeto da Amanda especificamente, é algo que é muito comum para casais jovens também, né? Então, um dos dois vem estudar e o outro pode vir como dependente e o dependente também tem a permissão de trabalho, tá? E no caso da Amanda, que está agora na Torrens University fazendo um mestrado, né? Estudou inglês, agora está fazendo mestrado. Quando o estudante começa o mestrado, o dependente pode trabalhar período integral, né? Então, acho que a gente podia entrar nesse assunto também, falar como é que foi essa transição, Amanda, do curso de inglês para o mestrado. Como é que você se preparou para isso? Foi difícil? Como é que foi? Então, quando eu comecei a fazer inglês, eu estudei em Manly, na Lexis. Era uma escola assim de frente para a praia, era maravilhoso. Eu descobri que eu tinha já algumas coisas assim de inglês, eu já conseguia conversar bem, e aí conforme você está aqui no ambiente, começa a fluir melhor, né? E aí, quando eu terminei o curso, eu terminei no nível avançado. E aí, um pouquinho antes de terminar, a gente já foi conversando com o pessoal da agência de novo, né? Para saber, da C, para saber o que que a gente poderia fazer, como que a gente poderia renovar o nosso visto. E eu lembro que nessa época estava até tendo aquele Covid Visa. E muitos dos nossos amigos estavam pegando esse Covid Visa e falando do Covid Visa porque era um visto que você não pagava nada de taxa e você podia ficar trabalhando full time, podia sair do estudante que tem a limitação para trabalhar full time. E aí a gente pesquisando e tal, o Lucas falou, olha, eu não sei qual vai ser, como que a imigração vai ver isso futuramente, vamos falar com o profissional direitinho, e daí a gente decidiu marcar a consulta com o Vini, agente de imigração, e aí a gente explicou pro Vini, falamos tudo, ó, a gente amou aqui, a gente quer muito ficar, e assim, mesmo que a gente não tivesse certeza que ia dar para ficar na Austrália, conseguir uma residência, a gente queria fazer um projeto que seria um bom projeto para a gente em qualquer realidade que fosse acontecer. Então, assim, não desperdiçar tempo e nem dinheiro, porque a gente sabe que é um baita investimento. Então, a gente fez a consulta já para isso, para saber qual passo ajudaria a gente a ficar e também fazer uma coisa que fizesse sentido na nossa vida, profissional, pessoal, enfim. E aí tinha essa possibilidade do Lucas trabalhar full-time, que isso ajudou muito. E a questão do mestrado também, que vai me possibilitar de aplicar assim que eu terminar para um visto de postgraduate. Então, tudo isso foi explicado para a gente e aí ficou um projeto, assim, encaixava em tudo que a gente queria. Que legal. E aí você escolheu, né, se você conseguiu, nesse período, melhorar o seu inglês suficientemente para ingressar no mestrado? E como é que foi a escolha da instituição de ensino? Como é que foi o apoio da Australian Center nesse processo também? Então, quando eu terminei já nesse nível avançado, mas aí eu precisaria fiz um teste de inglês da faculdade, conversei na época com o Edu aqui da C para ver as opções, então ele passou as opções de faculdade, os valores, a gente fez campus tour, fui visitar, visitei a Torrens, inclusive fui atendida por um brasileiro na Torrens, super legal. E aí eu fiz o teste de inglês deles, não precisei fazer nenhuma prova oficial, foi um teste de graça online, e aí já deu que eu tinha um nível que eu precisaria do inglês, então foi ótimo, eu pude começar direto no master. E na hora de escolher qual a área, eu até tinha conversado, né, com você, Vini, na nossa consulta, que como eu era formada em administração, eu tinha pensado no Brasil de seguir talvez para a área de contabilidade, porque se você é administrador, com mais 2 anos estudando, você pode virar um contador. E aí eu seria especialista em alguma coisa. E aí, assim, a gente decidiu que eu fosse fazer o Master em Contabilidade. Então, esse é o curso que eu estou fazendo, Professional Accounting. E foi muito importante uma informação que me foi dada aqui pelo agente da AC, que eu não sabia, que especificamente para eu ser elegível para esse postgraduate, que é um visto que a gente queria depois, né, para trabalhar full time,
eu precisaria fazer um curso de 2 anos. Então, porque na faculdade sempre tem as opções, né, de 1 ano e meio, um pouco mais. Então, eu fiz a versão advanced, a versão avançada do curso, e que é um curso de 2 anos. E aí eu escolhi a Torres porque, assim, questão de custo-benefício, com certeza, é uma faculdade que é boa, é grande, eu gostei muito do campus, me passou muita credibilidade, mas também era, entre as opções, assim, era um valor que, com a bolsa que eles oferecem para brasileiros, conseguia se encaixar no nosso projeto. Então, isso foi essencial. E você consegue, você e o seu marido trabalhando aqui na Austrália, vocês conseguem pagar esses custos da universidade. Sim, no começo da renovação foi um pouquinho difícil porque tem alguns custos que a gente tem que pagar, por exemplo, o seguro-saúde, você já tem que pagar o valor total desse período de 2 anos do casal, então era um valor alto. A gente tinha se preparado no Brasil já, então quando a gente veio, a gente tinha uma reserva para isso, e aí quando eu cheguei, consegui um trabalho. O Lucas demorou um pouco mais para conseguir um trabalho, mas a gente conseguiu depois, começamos a juntar para esse projeto. E aí, depois que eu comecei o mestrado, que eu podia trabalhar full time, ele já conseguiu um trabalho muito bom e isso ajudou muito a gente. Então, é assim, mas também, assim, sem essa bolsa da Torrens, eu não sei muito como que a gente teria feito. Então, foi perfeito pra gente, sabe? E aí você resolveu mudar de carreira, é isso é, você que era administradora, vai virar contadora. Sim, e eu gostei muito que, assim, com esse curso eu não sabia, mas a contabilidade também é mais ampla do que parece. Então, eu não só poderia ser contadora no geral, mas eu posso ser uma tax agent, que é para fazer o imposto de renda das pessoas aqui na Austrália. Eu posso trabalhar com auditoria, que era uma área que eu não sabia nada, depois comecei a achar muito interessante. Então, eu vi que tinham vários caminhos e eu comecei a gostar. Conforme eu fui estudando, a auditoria eu achei que seria super chato, mas foi uma coisa bem legal de se estudar e eu acho que é uma área legal. Eu acho que conhecimento, cara, é uma ferramenta a mais na sua caixinha, né? E a contabilidade é uma ferramenta muito importante para o administrador, né? Então, não importa se a pessoa vai realmente ser aquela contadora mais técnica, né? Você ter esse conhecimento, de fato, abre aí outras oportunidades, né? Então, acho que é muito bacana. E como é que foi, Amanda, estudar a contabilidade aqui? Como é que é a metodologia de ensino da Torrens, como estudante internacional? Eles te dão um apoio adicional também? Então, no comecinho foi um pouco difícil porque é tudo diferente, né? Logo de cara eu fiquei um pouquinho assustada porque eles não têm o mesmo sistema no Brasil. Eu não sei, assim, no Brasil eu tinha só o bacharelado, então eu não sei se para mestrado também é assim, mas você não define horário. Ah, quero estudar de manhã, quero estudar de noite, não tem isso. Você vai se matricular nas matérias conforme você precisa fazer elas e eles vão liberando as turmas. Então, de princípio eu olhei, eu tinha um dia que eu tinha aula de manhã, outro dia que eu tinha aula de tarde, aí eu fiquei meio, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? Mas os empregadores aqui, eles também já estão acostumados com o estudante internacional e com o sistema de ensino. Então é muito mais flexível do que no Brasil. E aí tudo foi se encaixando. Agora, em questão de ensino, eu vi que aqui eles são muito mais de trabalho, que eles chamam de assessments, do que prova. E no Brasil eu sentia que era muito focado nas provas, né? Como sistema de avaliação. E eu acho os trabalhos muito melhores, porque de fato você trabalha mais tempo naquilo e eles sempre fazem de um jeito que você tem que aplicar com empresas reais. Então, te faz de fato aprender. E, inclusive, as provas que eu tive desde que eu entrei são provas com consulta, você tem as suas notas, seus notes que você fez ao longo das aulas. Então, é um sistema bem diferente, mas eu gostei bastante. E agora, para fazer os trabalhos no começo foi difícil, porque eu não sabia direito ainda o sistema aqui. Por exemplo, no Brasil você tem as regrinhas da BNT, né? E daí aqui eu falava, e agora? Mas aí a faculdade ajuda com isso, você vai conversando, tem os professores, tem uma equipe também para isso. E em questão de assim, suporte para estudante internacional, ele tem essas ferramentas, tem a plataforma bem completa, então tem até uma parte de career success que eles te dão uma mentoria mesmo assim, com conselhos em geral sobre a vida do estudante internacional aqui, porque a vida aqui está mudando tudo, né? Então tem até um suporte assim que dá para você conversar. Mas o que eu gostei bastante que eu usei do suporte deles foi o Careers Connect. É uma plataforma que a Torrens tem, que você pode tem lá oportunidades de estágio, os internships e tem também partes de entrevista, simulação de entrevista. Então você faz uma entrevista, eles te dão um feedback.
Você coloca o seu currículo, também vem uma pessoa, numa videochamada, você faz uma reunião com ela e ela vai te falando os pontos do seu currículo que você deve melhorar, que você deve mudar. Aí ela fala, muda e volta aqui. Aí você volta lá, mostra o currículo de novo, ela te dá um feedback. E aí eles colocam esse currículo na página deles, que as empresas têm acesso. Então é bem legal quanto a isso. Com esse sistema, você aprende na realidade, né, das empresas, enfim, do dia a dia do trabalho, né, o que é muito interessante também. Exatamente, eu tive, assim, muitos trabalhos em que eu precisava pesquisar as empresas reais, fazer apresentação, olhar o balanço das empresas, coisas que eu não estava acostumada, e aí eles vão te ensinando a ver tudo isso, e você aprende mesmo, assim, como aplicar, não só a teoria. Legal. E tira um pouco da pressão também, né, Thiago? Porque tem gente que não é muito boa com testes, né, com provas. E acho que o trabalho te dá a possibilidade de, durante mais tempo, né, aplicar o seu conhecimento ali, com menos pressão até, eu acredito. Você concorda, Amanda? Com certeza, assim, e ao longo das aulas, os professores sempre voltam no trabalho. Então, e aí, pessoal, como é que está sendo o andamento? Porque você vai fazendo no trimestre, que é dividido em trimestres as aulas, eu tenho em torno de 3 matérias. E aí, cada matéria tem aproximadamente 4 assessments, 4 trabalhos, formas de avaliação. E aí, eles vão ao longo da semana te perguntando como é que tá, dando dicas novas, explicando conteúdos novos para você ir você ir fazendo, né? Eles irem te ajudando. E até é legal porque eu conheci uma outra pessoa também na minha sala, que também é brasileira. E aí, às vezes, a gente marcava de estudar junto, discutia junto sobre as empresas que a gente estava fazendo. Então, isso também ajudava. Bem bacana, meu, muito legal. E o mix de nacionalidade, meu, como é que é lá na Torrens? Você acha isso importante? Como é que é lidar com outras culturas? Isso é uma coisa muito importante porque, assim, aqui na Austrália você vai viver isso intensamente. A gente ouve muito que o Brasil é um país miscigenado e tal, mas quando você chega aqui, você vê que são as pessoas de fato que estão passando um tempo aqui, então elas ou vão voltar para o país delas, ou há pouco tempo elas estavam lá. Então, assim, você vai ter contato com as pessoas, com a cultura delas muito forte. O sotaque é completamente diferente, e aí você vai ter que aprender a conviver com essas diferenças, assim. Então, eu acho que é importante isso refletir na faculdade, né? Faz total sentido. E também é legal para você adquirir umas experiências diferentes, né? Então, na minha sala eu já tive. Assim, sempre teve só uma brasileira, essa que eu fiz amizade. E tem muita gente, assim, de todos os lugares do mundo. Então, eu já tive aula, já tive colega da Macedônia, da Nigéria, China, Vietnã. Meu professor é de Madagascar, ou da matéria que eu estou fazendo atualmente. E aí é legal porque você sai mesmo da sua bolha, né? Então, você já saiu do seu país, você já abriu um pouco a mente. Mas quando você conversa com essas pessoas de outros lugares, você vê como as coisas são feitas de forma diferente, como pode ser feito. E cultura mesmo, você aprende, né, a respeitar as outras culturas, né? Não já chegar impondo, sem querer, às vezes, o seu jeito de fazer as coisas. Então, isso é legal. Quando tem trabalho em grupo, é sempre um É, grande aprendizado. que legal, Ah, né? E Amanda, assim, um dos receios mais presentes, né, entre os brasileiros em relação à saída para a universidade no exterior está relacionado com os custos, né? Uhum. Como é que vocês gerenciaram isso, né? Você teve a bolsa, o seu cônjuge tem a oportunidade de trabalhar full time. A conta fecha? Se vocês conseguem pagar os FIIs da universidade por meio do seu trabalho? É viável realmente fazer um curso no exterior, ou mais especificamente na Austrália? Olha, eu vejo que assim, eu tenho essa minha amiga brasileira que veio solteira, veio sozinha, e ela consegue, ela trabalha com hospitality, trabalha de garçonete, e ela consegue administrar isso muito bem. Eu ia dizer que assim, a minha experiência como casal, eu acho que como casal é muito mais fácil, principalmente por ele poder trabalhar full time e tudo mais. E assim, é uma coisa que é possível. No nosso caso, a gente quis fazer as coisas de uma forma um pouco diferente. Então a gente precisou de mais ajuda da nossa família. Não foi uma coisa assim que ficou completamente equivalente,
Mas, por exemplo, quando a gente chegou, como a gente já morava juntos no Brasil antes, eu queria o nosso próprio espaço. Então a gente não divide, por exemplo, o apartamento hoje, mora só eu e ele. E aí, passados uns 10 meses que a gente estava aqui, eu sempre tive cachorro minha vida inteira. Ele também, e a gente é apaixonado. E aí eu tava assim, agoniada aqui. Você trabalha, estuda, as coisas vão ficando um pouco mais pesadas. Daí a gente falou, não, a gente precisa de um cachorrinho. E aí a gente pegou um cachorrinho. Então, querendo ou não, nosso custo de vida aumentou um pouquinho. Mas assim, no final tá dando tudo certo e eu já vejo que as oportunidades vão aparecendo e que terminando a faculdade as coisas vão fluir melhor e vai fazer total sentido, sabe? É, Pô, mas a é, faculdade ainda vai demorar um pouquinho para terminar, né, Amanda? Faltam mais 2 trimestres, então agora eu vou começar o meu penúltimo trimestre. Passou muito rápido. E aí só falta mais esse, mais um e eu acabo. Então esse ano a gente tem mais uma renovação de visto para fazer com a C e nosso visto vai até outubro. Olha aí. legal. Aí a gente pode chamar você de Mestre Amanda. Exatamente. Aí eu vou ter Agora, finalizado, muito bom. mas pelo que eu entendi, você conseguiu um trabalho justamente na AC, é isso? Pois é, olha que legal. Quando eu cheguei, eu mandei mensagem pro pessoal daqui, né, do time daqui, falei, gente, cheguei e tal. E aí eu conversei um pouco com eles, falei, olha, eu trabalhava com administração lá no Brasil, se vocês precisarem de alguma coisa e tal. E aí, um tempo depois, aí eu comecei a trabalhar numa hamburgueria, fiquei um tempo trabalhando nessa hamburgueria. Eu recebi, quando abriu uma vaga, a C me mandou um e-mail, e aí eu pude aplicar para essa vaga. Então, eles lembraram de mim e aí eu consegui. Através aí dessa experiência que ela teve como estudante, ela tem ajudado muita gente, dando suporte às pessoas que estão chegando agora, né, através da Australian Center. E a gente realmente dá preferência a isso, viu, Tiago? A gente gosta muito de trazer para a nossa equipe pessoas que foram nossos clientes, né, que vivenciaram toda a experiência e podem repartir isso com outras pessoas, né? Então é muito legal, a gente tem muita sorte de ter a Amanda na nossa equipe. É legal. Não, e é muito bom porque você pega pessoas com experiência exatamente nessa transição de vida, né, Vini? É, com certeza, cara. Muito legal. É. E a gente tem tido um feedback super legal do trabalho dela em Sydney. Ah, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz e, assim, de fato, ajuda muito a gente ter passado por experiência e a gente se identifica com os estudantes, sabe? E a gente poder compartilhar, falar, olha, o meu caminho foi assim. Eu sempre falo, por exemplo, assim, eu acho muito valioso, mesmo que a pessoa não tenha certeza que ela quer ficar na Austrália, mas no começo do projeto dela, antes dela pagar um curso, antes dela decidir, fazer uma consulta com a gente de imigração, para ver os caminhos e tentar ser o mais objetivo possível, para realmente não perder tempo aqui, sabe? E essas alturas do campeonato, Amanda, acho que você já entendeu como as coisas funcionam na Austrália e já pode nos responder aquela famosa pergunta, Vini. O que que é o Australian Lifestyle para você? Ai, essa pergunta é legal. Então, isso foi uma das coisas que me encantou aqui. Bom, são vários fatores, mas eu acho que assim, eles acordam cedo, eles acabam o dia deles cedo, eles jantam 6, 7 horas da tarde. Só que assim, as pessoas vivem intensamente aqui, sabe? Então você vê o pessoal às 5 horas da manhã correndo na praia, surfando, e eu vejo que a galera pratica muitos esportes e consegue equilibrar, então, o trabalho e a vida mesmo social, a vida ativa, esporte. E eu acho isso muito legal. E assim, quando eu cheguei, eu já logo me assustei com a quantidade de criança, de bebê. Então, aqui é um lugar muito bom se você pensa em fazer uma família no futuro, porque as condições são muito boas, né? Qualidade de vida. Você vê criança, tem um sobrinho que ele vai para a escola de bicicleta sozinho, ele tem uns 10 anos assim, e é super tranquilo aqui, sabe? Então, segurança, e os australianos em si, eles são muito certinhos. Então, por isso que as coisas eu acho que aqui funcionam, né? Então você vai ver se, inclusive eles vão policiar você. Se você estiver fazendo coisa errada, eles vão te apontar, qualquer pessoa. E eu acho isso legal, sabe? Assim, todo mundo cuida para que as coisas de fato funcionem, que os ambientes estejam limpos, que as pessoas respeitem as regras. E aí acaba sendo melhor para todo mundo. É engraçado, né, Tiago? A resposta a essa pergunta frequentemente tem equilíbrio, né? Como parte aí do contexto. E eu vejo isso também de forma muito parecida. É você poder, né,
equilibrar todos os pratinhos da vida, né? Então, fazer atividade física, família, o trabalho. Então, acho que isso responde muito bem, a pergunta o que que é o estilo de vida australiano, né, Thiago? É bem por aí. Não, e a gente que vive aqui percebe isso, né, no dia a dia. Essa coisa de acordar cedo, de ir dormir cedo também, pelo menos para mim, faz todo sentido. E é o que a Amanda falou, você sai na rua às 5 da manhã, já tá cheio de gente praticando esporte, né? Enfim, vivendo. Eu Os gosto. episódios que a gente grava à noite, o Thiago dá uma dormidinha de vez em quando, né? Você repara nos episódios ali, dá uma... Você que está assistindo, vai nos episódios que tem a luz noturna, assim você vai ver que o Thiago dá uma dormida de vez em quando. Ele Não, não e o aguenta legal é que aqui o tempo, ele tem verão, que dormir cedo, né, Thiago? no verão o Opa. dia acaba 8 horas da noite, né? É uma delícia. E é isso aí, Amanda. Então, pô, bem-vinda, obrigado por compartilhar a tua história aqui com a gente. Muito bacana, e eu tenho certeza que ela vai inspirar outras pessoas também a darem esse passo, né? Enfim, experimentarem uma cultura diferente, sair da sua bolha, da sua zona de conforto e experimentar algo diferente que pode, inclusive, ser legal, né, Vini? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que você sair da sua zona de conforto é um exercício de autoconhecimento também, né? Além da oportunidade de conhecer pessoas de outros lugares do mundo, você entende muito melhor quem você realmente é e se torna, mais forte, preparado para a vida. Então, eu acho que isso é quase que compulsório, né? Agora meus filhos crescendo aqui, eu acho que você estudar no exterior é uma parte bastante relevante da sua preparação para o mundo. Boa. Com Só certeza. aí, Obrigada, Amanda. gente. Adorei participar. Espero que a minha história possa, de fato, ajudar em alguém. E um feliz 2025 para todo mundo. Ah, obrigado, Obrigado. Amanda. Muito bom ter você hoje aqui. Acho que a sua história realmente inspira muita gente e mostra que é possível, né, fazer um curso universitário no exterior. E, obviamente, a gente deseja muito sucesso para você aí. Como eu havia mencionado, é um prazer ter você como parte da equipe. Você tem feito um trabalho super legal aí em Sydney e continua assim. Obrigada, obrigada. Parabéns, Amanda. E que venha o título de mestre já já. Daqui a 2 trimestres está acabando, hein, meu? Parabéns. Obrigada, obrigada, gente. Valeu, equipe. Obrigado, então, a você que está aqui nos assistindo mais uma vez. E a gente se vê num próximo episódio do Australian Lifestyle em 2025. Até lá. Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá.